Olá, amigo, tudo bem? Espero que sim, espero que as bênçãos de Deus estejam recaindo sobre você, sobre o seu lar. E lembre-se, vamos nos manter firmes aí, porque Jesus está voltando e Ele quer nos salvar. Que Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado mais uma vez por estar acompanhando os vídeos aqui do canal. Não só os vídeos aqui do Grande Conflito, mas as lives, né? Toda a instrução que está sendo passada aí no canal tem sido uma bênção para todos nós. Eu espero que você esteja apreciando. Chegamos então no capítulo 28, o grande juízo de investigação. E os textos para a nossa meditação estão em Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10, que dizem assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Nós chegamos agora na última das 4 sessões desse livro, O Grande Conflito. É um livro realmente que eu recomendo fortemente que você leia ele. Como eu disse, nós estamos apenas fazendo uma resenha, ou seja, um resumo comentado, né, do livro, mas de verdade é importante que você leia esse livro. Tá? Essa última série ela tem por nome A Última Salvaguarda, e é um momento especial, essa última sessão, porque nós seremos levados agora a meditar sobre os últimos acontecimentos da história desse mundo e, finalmente, na grande salvação que nós iremos presenciar com nossos próprios olhos. Então, se prepare. Os últimos vídeos aqui da série, dessa última sessão aqui do livro, serão muito especiais. Tenho certeza que você vai gostar. Voltando então no capítulo 7 de Daniel, nos versos 9 e 10, esses textos eles não deixam dúvidas. Ali é uma prova inequívoca. Olha, continuei olhando até que foram postos uns tronos. Que tronos são esses? Trono de julgamento. O ancião de dia se assentou. Isso é uma cena de juízo. O juiz se assentando, abrindo-se os livros e ali é feito o julgamento. Então, esse texto é uma prova inequívoca de que sim, existe um momento na história em que Deus vai julgar cada caso. Infelizmente, isso hoje não é muito falado, não é muito apreciado pelas pessoas, né? Falar de juízo ninguém gosta. Pessoas gostam de ouvir de amor, ouvir que Jesus nos ama e etc. Isso é tudo verdade. Mas não podemos esquecer que no livro do Apocalipse, Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá, o cordeiro e o leão. O cordeiro que salva, mas o leão para aqueles que o rejeitam. Então sim, o juízo é necessário e esse texto é uma prova inequívoca de que isso existe de verdade. E há uma obra a ser feita a favor de todos aqueles que professaram sua fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício. O que Cristo está fazendo por nós hoje? Nós já vimos em outros vídeos, mas basicamente Cristo, ao ascender ao céu, iniciou então o seu ministério de intercessão. A partir de 1844, então Cristo passou agora a fazer os 2 serviços do ministério que era típico lá no ministério terrestre. Cristo passou então não só a interceder, mas também a julgar. Ele assume esse papel agora também de juiz e começa a fazer a intercessão e o juízo. Tá? E essa obra é preciso que seja feita, porque essa obra, Cristo agora precisa aplicar os méritos do seu sangue a favor de todos aqueles que o aceitaram, dos pecadores arrependidos. Então, a obra de Cristo, ela não terminou na cruz. A cruz foi suficiente, mas não é todo o plano da salvação. O plano da salvação envolve outras coisas, e entre essas coisas, o papel de juiz que Jesus exerce e também de aplicar os méritos do seu sangue a favor de todo pecador arrependido. E essa obra tem que acontecer antes de que Jesus volte. Porque é dito lá em Mateus capítulo 16, verso 27, que quando o Filho do Homem vem, ele vem e entrega o galardão. Então, se ele vai entregar o galardão, é porque ele já fez o juízo, ele já fez o julgamento. Então tem que acontecer o juízo, como nós já falamos em outros vídeos também, é chamado de juízo pré-advento, ou seja, que antecede a volta de Cristo. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Ellen White diz na página 480 e 481 o seguinte: o livro da vida contém os nomes de todos os que já entraram para o serviço de Deus. No livro memorial de Deus, toda ação de justiça se acha imortalizada. Então, todos aqueles que um dia
professaram o nome de Cristo, entraram no serviço de Cristo, passarão por esse juízo. Os ímpios não precisam, que rejeitaram abertamente a Cristo, porque eles já estão julgados. Mas, assim como nos julgamentos terrenos, e os julgamentos terrenos, lembre-se, eles são baseados no julgamento do céu. Assim como nos julgamentos terrenos, quando a pessoa vai ser julgada, ela é julgada com base no quê? Em uma lei, em uma norma. Assim é também no céu. Na página 482, Ellen White diz assim: a lei de Deus é a norma pela qual o caráter e vida dos homens serão aferidos no juízo. Aferidos. Qual vai ser a norma? A lei de Deus. Seremos aferidos pela lei de Deus. E aí nós precisamos pensar um pouquinho. Quando você pensa no juízo, você fica com medo? Medo de passar pelo juízo? Claro que dá medo. Não vou negar. Mas não deveria nos causar medo. Sabe por quê? Porque o juízo na Bíblia, ele é a favor dos que temem a Deus e lhe obedecem. Inclusive esse capítulo 7 vai dizer isso. Que quando Deus julga, logo depois do julgamento e toda a cena descrita, o que acontece? O reino é passado aos santos. Então, o juízo é sempre a favor daqueles que estão temendo a Deus e obedecendo. Mas é óbvio que não seremos salvos, né? Porque nós somos bons. Né? Deus não nos livrará, né? Porque nós somos bons. Não. Deus vai nos livrar da condenação porque Ele é bom. Mas isso não significa que Deus justifica os nossos pecados, passa a mão em cima dos nossos pecados. Veja esse texto. Jesus não lhes justifica os pecados, mas apresenta quem é o Pai, o seu arrependimento e fé. Então o que Cristo vai apresentar para o Pai não são os nossos méritos, não é nossas obras, não, nada disso. E também não vai passar a mão nos nossos pecados e falar, não, deixa, tudo bem, está tudo certo. Não, Cristo apresenta o nosso arrependimento e a nossa fé. O que precisamos é exercer fé em nosso Salvador. Apenas os pecados para os quais não houve arrependimento e abandono é que não serão perdoados. Agora, todos os pecados que foram perdoados, que nós nos arrependemos e abandonamos, eles não serão levados em conta. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir-se nosso destino para a felicidade ou para a desdita, ou seja, para a tristeza eterna. Então, o que Satanás faz hoje? Ele nos tenta com seus inúmeros planos, porque basicamente ele quer nos ocupar a mente, desviar a nossa mente, os nossos olhos do nosso Salvador. É isso que ele tem feito. Olha o que ele mais diz. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da verdade, da palavra da verdade com fervor e oração. As nossas horas nesse mundo são preciosas. Não deveriam ser entregues ao prazer, à ostentação, ambição de ganho, mas ao estudo dedicado da palavra de Deus. Queridos, cada um de nós tem uma alma, no sentido de nós mesmos, a salvar ou a perder. Nós não estamos aqui nesse mundo brincando, não podemos estar nesse mundo brincando, nós podemos, a qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada, a qualquer momento nosso nome pode passar no juízo, é isso que nós deveríamos temer, não estarmos preparados, porque nós temos sim uma salvação a conquistar, não no sentido de ganhar porque Cristo não ganhou, mas no sentido de aceitá-la e viver essa salvação. Mas a gente não precisa ter medo, porque Ellen White diz assim, olha, ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los, na página 489. Ah, mas eu não consigo vencer esse pecado. Cristo te dá força, Cristo te dá graça para você poder vencer os seus pecados. Então, até nisso, Deus é bondoso, misericordioso. Ele não só providenciou a salvação, como Ele providenciou para nós força para vencermos os nossos maus traços de caráter. Para concluir, ela diz assim: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo
e verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos dignos da vida eterna. Temos que temer o juízo? Não. Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido, ao lado dos seus pecados lá no livro do céu, é colocado assim, perdão. Somos participantes da justiça de Cristo. O nosso caráter estando em harmonia com a lei de Deus, os nossos pecados são riscados e nós, mesmo sem sermos merecedores, acabamos sendo, pela justiça e pelos méritos de Cristo, dignos da vida eterna. Portanto, queridos, não temos nada a temer. Nós temos apenas que nos esforçar para mantermos comunhão diária com Jesus. Essa é a nossa maior luta. Nossa luta maior não é para vencer o pecado. Nossa luta maior é para vencer o nosso eu, nos aproximar de Cristo a cada dia e termos comunhão com Ele. Se nós fizermos isso, podemos estar certos de que no dia do juízo o nosso nome passará limpo, não porque somos bons, mas pelos méritos do nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, fique com Deus e permaneça em Cristo. Esse é o segredo da vitória na vida cristã. Até breve.